Graças a Deus, paz e serenidade em nossos corações dos dois lados da vida. Meu nome é Wilce, médium, expositora da Sociedade Espírita Ramatiz. A Sociedade Espírita Ramatiz é uma casa espiritualista universalista, onde recebemos esclarecimentos baseados nos ensinamentos de Jesus, Kardec e Ramatiz. A nossa casa tem como símbolo, por essa razão, a cruz e o triângulo. A cruz representando os ensinamentos ocidentais e o triângulo representando os ensinamentos orientais, de tal maneira que esses ensinamentos não cerceiem a nossa liberdade de pensar. Como acontece em todo último domingo de cada vez, realizamos um trabalho que tem por objetivo maior homenagearmos, agradecermos àqueles irmãos que conosco caminharam e que nos deram a oportunidade do aprendizado, da troca, da convivência. Na nossa casa, temos uma mesa de orações onde estão os nomes daqueles irmãos que foram inscritos para serem homenageados hoje. Se por acaso você não teve condição de inscrever essa pessoa que gostaria de homenagear, não se preocupe, porque estamos todos unidos numa vibração de paz, numa vibração de serenidade, numa vibração de amor. Para que possamos iniciar o nosso trabalho da manhã de hoje, pedimos que fechem os seus olhos e que nos acompanhem numa prece. Deus Pai, Criador de tudo e de todos, somos gratos a Ti, aos guias e aos amigos espirituais, pela oportunidade que estamos tendo de reverenciar aqueles irmãos que conosco caminharam na matéria. Que essa homenagem, Pai, possa ser revestida de amor e paz, e que esse revestimento possa cada vez mais nos ajudar a compreendermos a realidade da vida. Obrigado, Pai, sempre, pelo dom da vida, pelas oportunidades de caminhada, pelas idas e vindas à matéria e fora dela. Agradecemos aos amigos e guias espirituais que sempre nos inspiram e que nos orientam. E sempre em Teu nome acima de tudo, Pai, que agradecidos pedimos a permissão para darmos por iniciar essa prece coletiva do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O nosso trabalho funciona da seguinte maneira. No início, teremos duas mensagens que procurarão trazer para nós a realidade a respeito do que seja vida e a respeito do que seja morte. As mensagens serão trazidas, a primeira por mim e a segunda pela nossa irmã Valéria. Após as mensagens, teremos um momento de canto. O canto é um instrumento divino que nos ajuda, sem que o percebermos, a extravasarmos emoções. Emoções essas que serão trabalhadas pelos amigos espirituais em cromos coloridos e que serão revertidos a nós, nos trazendo força, esperança, cada vez mais condições para vivenciarmos o nosso dia a dia. Após o canto, teremos um pequeno momento de sensibilização que será feito pela nossa irmã Valéria. A primeira mensagem de hoje é fundamentada no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 10, e esse livro é um livro de Leon Denis. Leon Denis foi um contemporâneo de Kardec, um continuador da doutrina espírita. Rubem Alves, um psicanalista, um educador, nos diz no seu livro Do Universo à Jabuticaba o seguinte: a alma é uma cigarra. Há na vida um momento em que uma voz nos diz que chegou a hora de uma grande metamorfose.
É preciso abandonar o que sempre fomos para nos tornarmos outra coisa. Cigarra, nos diz ele, morre e transforma-te. Saia da escuridão da terra, voa pelo espaço vazio. E é isso que Leon Denis procura nos trazer a respeito dessa transformação, dessa metamorfose pela qual nós passamos e que significa a realidade de que a morte não existe. Toda a criação divina tem por objetivo justamente a oportunidade de nós expressarmos a divindade. Leon Denis começa da seguinte maneira: a morte é uma simples mudança de estado, não simples no sentido de não significar para nós um afastamento, algo que precisa, de repente, passar por uma situação que representa para nós uma coisa muito especial. Simples no sentido do que representa esse fenômeno. E é o que ele nos diz. É uma simples mudança de estado. A destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. O nosso corpo físico, ele se cansa, ele precisa realmente dar ao espírito a oportunidade dele se libertar e continuar a sua caminhada espiritual. O corpo já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Nós fomos criados para evoluir. É a lei do progresso. Evoluímos aqui na matéria, através dos aprendizados, através justamente das trocas que temos com aqueles com os quais caminhamos, e evoluímos na pátria espiritual. O espírito, então, na pátria espiritual, vai preparar-se para novas reencarnações. Acha no seu estado mental os frutos da existência que findou. Os registros dessa existência que se findou, eles não se perdem. Eles podem ficar esquecidos por algum tempo, mas jamais irão se apagar. Por toda parte se encontra a vida. A natureza inteira mostra-nos, no seu maravilhoso panorama, a renovação perpétua de todas as coisas. Não há aniquilamento em parte alguma. Nenhum ente pode perecer no seu princípio de vida, na sua unidade consciente. Os ciclos da vida nós não podemos controlar. Esse ciclo acontece justamente para aquele propósito da criação divina poder acontecer. O universo transborda de vida física e psíquica, porque esse transbordamento de vida é justamente um processo divino. Se nós observarmos, o dia aceita a chegada da noite porque, justamente, o sol irá raiar no outro dia. As estações do ano se sucedem de cada vez nós percebermos como funciona esse transbordamento de vida na natureza. A vida do homem, diz Denis, é como o sol nas regiões polares durante o estio. Desce devagar, baixa, vai enfraquecendo, parece desaparecer um instante no baixo do horizonte. É o fim na aparência, mas logo depois torna a elevar-se para novamente descrever a sua órbita na imensidão dos céus. Olha que maravilha! A vida do homem é como o sol. E esse sol, ele se faz presente independente do lugar
onde nós estivermos. A morte é apenas um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências, mas basta esse instante para revelar-nos o sentido grave e profundo da vida. Não devemos temê-la, mas antes nos esforçar para embelezá-la, preparando-se cada um constantemente para ela, pela pesquisa e conquista da beleza moral. Durante a nossa caminhada, variáveis surgem para despertar. Surpresas aparecem. É como se nós estivéssemos numa estrada e, de repente, sem conhecermos, surgisse um quebra-molas. Esse quebra-molas nos lembra da necessidade de diminuir a nossa velocidade. E, ao diminuirmos essa velocidade, temos oportunidade de pensar, de refletir sobre tudo aquilo que estamos escolhendo e sobre tudo aquilo que possamos renunciar. Toda morte é um parto, um renascimento, é a manifestação de uma vida até aí latente em nós. Vida invisível na terra, que vai reunir-se à vida invisível no espaço. Na terra, tudo é visível. Tudo o que faz parte da natureza é visível. Mas no espaço, as coisas são sutis. E, em função de nós estarmos vivenciando os nossos sentidos espirituais, temos oportunidade de aferir essa realidade da vida quando estamos no espaço, de acordo com o nosso aprendizado a respeito da realidade divina. E ele continua: depois de certo tempo, tornamos a encontrar-nos na plenitude das nossas faculdades, junto daqueles que possam ter compartilhado conosco as horas tristes ou alegres da nossa existência terrena. São os encontros, os reencontros e até os desencontros, porque cada um de nós, ao retornarmos à pátria espiritual, teremos a morada do Pai adequada para o nosso aprendizado, para o nosso retorno e preparo para a matéria. E ele nos diz, poeticamente, ó morte, ó serena majestade, tu, de que fazem o espantalho, és para o pensador simplesmente um momento de descanso, a transição entre dois atos do destino, dos quais um acaba e o outro se prepara. Através da psicografia de Chico Xavier, o Espírito Amadeu, no livro Parnaso do Além-Túmulo, nos diz o seguinte: o mistério da morte é o mistério da vida, de um mundo que entre nós é a luz desconhecida. E é essa luz desconhecida que muitas vezes traz um medo para nós. É como se nós estivéssemos ainda estudando, vamos dizer assim, e tivéssemos que abrir o nosso boletim. Às vezes queremos mantê-lo fechado, porque achamos que as notas poderão mudar. Mas isso não acontece. Quando não temos medo desse desconhecido, a realidade da vida se torna para nós a confirmação da soberana justiça e misericórdia divina para que o objetivo da criação possa acontecer. E ele continua: para a maior parte dos homens, a morte continua a ser um grande mistério, o sombrio problema que ninguém ousa olhar de frente. A ousadia de olhar a realidade da vida, no sentido de buscar compreender o que somos, de onde viemos, para onde vamos, porque serviu essa nossa caminhada terrena, é muito importante. Ousar significa justamente buscar saber, buscar compreender e vivenciar o amor que habita em nossos corações. Para nós, nos diz Denis,
Ela é a hora bendita em que o corpo cansado volve à grande natureza, para deixar a sua psique prisioneira livre passagem para a pátria eterna. Essa pátria eterna é a imensidade radiosa, cheia de sóis e de esferas. O infinito envolve-a por todos os lados. Se nós pensarmos bem, por que será que o vento sopra? Ele não sopra para que fiquem as coisas paradas. Ele sopra para parar as flores das plantas. Ele sopra para espalhar o grão de areia. Ele sopra para que tudo se movimente. E quando esse vento sopra em nossas vidas, ele contribui justamente para que nós nos movimentemos, para que nós nos sintamos envolvidos por todos os lados pelo infinito que possa nos conduzir à realidade divina. Assim como cada uma das nossas existências tem o seu termo e há de desaparecer para dar lugar a outra vida, assim também cada um dos mundos semeados no espaço tem de morrer para dar lugar a outros mundos mais perfeitos. A Terra, esse planetinha azul que nos acolhe, ainda é, dentro da classificação dos mundos, um mundo de expiações e provas. Já foi mundo primitivo, será mundo de regeneração, será mundo ditoso ou feliz. E nessa caminhada terrena, nós vamos tendo oportunidade de aprender, vamos tendo a oportunidade de lançar voos ao infinito, porque se nós pensarmos bem, a necessidade de lançarmos voo ao infinito está dentro de nós. Porquanto a liberdade é algo de busca, de compreensão, de planejamento e de objetividade muito importante na nossa vida. Nada perece, nos diz Denis. Todo ser se transforma e se esclarece sobre os degraus que conduzem de esfera em esfera, de sol em sol, até Deus. Até a maravilhosa felicidade, até a maravilhosa felicidade que existe dentro de nós. Espírito imorredouro, lembra-te disto. A morte não existe. E é essa realidade que precisa encontrar abrigo em nossos corações. Iniciamos com Rubem Alves e terminaremos com ele com uma mesma mensagem desse livro, onde ele nos diz: senti que a vida é o tempo e apenas um fio. Nesse fio vão sendo enfiadas todas as experiências de beleza e de amor por que passamos. Aquilo que a memória amou fica eterno. Um pôr do sol, uma carta que recebemos de um amigo, os campos de capim gordura brilhando ao sol nascente, o cheiro de jasmim, as árvores de outono, mãos que seguram o abraço do filho. Houve tantos momentos de tanta beleza em minha vida que eu disse: valeu a pena eu haver vivido toda a minha vida só para poder ter vivido esse momento. Há momentos efêmeros que justificam toda essa vida. E são justamente esses momentos efêmeros que nos fazem lembrar de uma melodia que nos diz o seguinte: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E esse não haver amanhã significa a necessidade de nós aproveitarmos o presente, de nós aproveitarmos o dia a dia, a fim de que valorizemos cada vez mais as oportunidades de caminhada, de troca de experiências e as oportunidades de aprendermos, de compreendermos, de vivenciarmos a realidade da vida. Graças a Deus, muita paz a todos. Um beijo no coração
de cada um de vocês. A nossa irmã Valéria vai nos trazer a nossa segunda mensagem de hoje. Que assim seja. Bom dia a todos. Eu me chamo Valéria Lima, sou médium e expositora da Sociedade Espírita Ramatiz. Nós agora vamos dar continuidade à nossa homenagem de hoje, trazendo mais algumas reflexões sobre o fenômeno que nós conhecemos como morte. A ideia de morte para nós, muitas vezes, se associa também à ideia de tempo. Tempo como algo que é finito, que se esgota, tipo a areia que escoou na ampulheta, a pedra que rola e que, de repente, chega ao seu estado de repouso. Confrontada à morte, como se fosse o seu contrário, a vida para nós parece muito mais como um constante fluir, muito mais do que como a marcha de um relógio a que se deu corda e cuja parada deveria ser automaticamente esperada. O que nos desperta para a realidade dessa marcha inexorável é nos depararmos com o momento da morte de um ente muito querido. É nesse momento em que pesam mais o sentido e o valor daquilo que estamos fazendo aqui. Embora, é claro, nós tenhamos consciência e muitas vezes possamos mesmo repetir frases como todo mundo um dia vai morrer, ou ninguém é eterno. Quando nos deparamos com a morte bem ao nosso lado, fato é que é muito comum que nos falte o chão, né? Cai a ficha. Mas nós precisamos compreender que a morte não é uma meta da vida, né? Não é a sua consumação. Por isso, não há por que temer, ou não há o que temer. Diz o grande psiquiatra e psicoterapeuta Carl Jung, que é muito comum que aqueles que, quando jovens, tiveram grande medo da vida, vão ser aqueles mesmos que mais tarde terão um grande pânico da morte. A ânsia que nós temos quando somos jovens, né, por conquistarmos o mundo, o desejo que temos de realizarmos, por vezes, grandes e distantes objetivos, constituem o impulso manifesto da vida, que se converte muitas vezes em medo da vida, sabe? Em resistências, em depressões. E é assim que nós ficamos, por vezes, presos ou recuamos diante de certos riscos, sem os quais nós não poderíamos seguir adiante se não os vencêssemos e atingir algumas metas, sabe? Mas esse impulso da vida, ele não cessa quando nós atingimos o amadurecimento da nossa vida biológica. O impulso da vida não cessa mesmo quando a vida parece descer montanha abaixo, com a mesma intensidade e a mesma irresistibilidade com que subia antes. Porque a meta não está no cume, está no vale, diz Jung. A curva da vida é, portanto, uma parábola de um projétil que retorna ao estado de repouso depois de ter sido perturbado no seu estado de repouso inicial. Então, falar da morte é falar da vida, mas pensar sobre a morte sem o apoio da fé e da confiança de que a impermanência faz parte desse processo de modo absolutamente natural, nos dá a sensação de que essa senhora ceifadeira irá nos tirar tudo, tudo que amamos, que nós desejamos, possuímos, esperamos e construímos com tanto suor e luta. Certo, porém, é que a curva psicológica da vida ela precisa se conformar com as leis da natureza. Por isso, nós devemos ficar muito atentos para não ficarmos agarrados aos ponteiros do relógio, porque o tempo não se detém. Não podemos permitir que o medo que antigamente nos paralisava diante da vida nos paralise agora diante da morte. A vida natural é o solo em que se nutre a alma, ensina Jung. Quem não consegue acompanhar a vida assim permanece enrijecido e parado em pleno ar. A recusa em aceitar a plenitude da vida equivale a não aceitar o seu fim.
Tanto uma coisa como a outra significam não querer viver. E não querer viver é sinônimo de não querer morrer. A ascensão e o declínio formam uma só curva. Acreditar que o momento presente é a própria morte faz com que nos sintamos ameaçados e assim queremos fugir disso, nos prendendo muitas vezes na armadilha do tempo. Por isso, ao nos falar sobre o poder do agora, o escritor Eckhart Tolle nos diz que o segredo da vida, o grande segredo da vida, é morrer antes que se morra e descobrir que não há morte. Acontece que, diante da morte de alguém querido, ou da expectativa da proximidade de nossa própria morte, nós nos despimos de tudo que não faz sentido para nós, sabe? Daquilo que não nos identifica. Então, você deixa de procurar a permanência onde ela não pode ser encontrada, no mundo das formas, dos ganhos, das perdas, do nascimento e da morte. Deixa, então, de exigir que situações, condições, lugares ou mesmo pessoas sejam responsáveis pela sua felicidade, para depois sofrer quando as coisas não correspondem às suas expectativas. Geralmente, a rendição total à vida, no melhor dos sentidos, se dá em meio ao mais intenso sofrimento. Aí a gente começa a compreender que os problemas da vida não se restringem à vida material. A morte do corpo físico não é um problema. Perder, sim, a oportunidade do agora é o problema, segundo Eckhart Tolle. Porque a perda do agora é a perda do ser, do nosso propósito enquanto espíritos. A nossa ilusão é transformarmos uma situação, um acontecimento, uma emoção, em um problema pessoal e em um sofrimento. A morte é o fim dessa ilusão, apenas isso. Só será dolorosa se você se agarrar à ilusão. Então, vamos ver o que nos esclarece Joana de Ângeles através da mediunidade de Divaldo Franco. Multimilenária questão perturbadora, ela permanece na ceifa dos corpos, espalhando angústias, mutilando aspirações, levando ao desvario. Muitas vezes, paradoxal, adentra-se no lar e rouba o ser saudável, deixando o enfermo, recolhe o jovem, olvidando o ancião, sem qualquer respeito pelas afeições e anelos humanos. Sorrateira, decepa alegrias ou violenta, interrompe os planos da vida, assinalando sua passagem com o luto e a dor. É impressionante como nós, equivocadamente, pintamos a morte, não é? De fato, todos chegamos aqui com um passaporte carimbado de volta, só que nós nos esquecemos. Estamos, sim, em viagem. E vamos nos certificando disso quando ainda muito pequenos, temos que nos despedir de pessoas próximas que nos dizem, nunca mais veremos. Não compreendemos o processo da vida e vamos buscar explicação para esses fenômenos em diversas frentes, conforme as nossas afinidades. Por quê? Nós nos perguntamos. Por quê? Muitas vezes, nos perguntamos sem encontrarmos as respostas consoladoras que buscamos. Então, como entender a morte? E Joana nos diz. Para entendê-la, surgiram correntes filosóficas que se multiplicaram, debatendo sua realidade sem conclusão definitiva. A morte continua, apesar das admiráveis conquistas do pensamento e da inteligência, ameaçando os seres e assinalando-os com os ferretes da frustração, quando se acerca e toma nas mãos alguém que aspirava a continuar na vida física. Em mecanismos escapistas, a sociedade vestiu-a de aparatos e adornou-a de rituais, em vãs tentativas de modificar-lhe o impacto ou diminuir-lhe o choque. Solenidades e cerimoniais, longos como inúteis,
são apresentados para anular-lhe o efeito ou servirem de recurso consolador em memória daqueles que foram arrebatados. A morte, no entanto, dispensa todas as conceituações pessimistas dos que a consideram como o fim da vida, bem assim as roupagens com que procuram disfarçá-la, brindando com regalias os que seguem na sua barca. Vejam, né? Caronte, segundo a mitologia grega, é o barqueiro responsável pela travessia das almas provenientes do reino dos vivos para o reino dos mortos, atravessando o rio Estige, deixando-os no Hades, o reino dos mortos. O reino dos mortos seria constituído por diversas regiões, e cada uma delas acomodava determinado tipo de alma, segundo o tipo de vida e de morte que havia tido. Caronte e a viagem que ele conduzia representam o período de transição, de adaptação ao novo estado da alma, na sequência de sua imortalidade. O mito já revela, assim, a crença na vida após a morte, como também na existência de diferentes condições após a vida física, experimentadas conforme as escolhas feitas durante a nossa estada por aqui. Joana esclarece. Morrer é somente interromper o ciclo biológico permanecendo na vida. O espírito que vitaliza a matéria pré-existe e sobrevive a ela, sendo-lhe a causa, a força que a aciona e lhe dá espontaneidade. A sobrevivência do ser, a disjunção molecular pela morte, é incontestável. Em toda parte e em tudo ocorrem transformações sem aniquilamento. Da mesma forma, o ser humano, enquanto sua indumentária carnal se modifica sob a ação da adaga da morte, prossegue no rumo do grande lar de onde veio. Nosso grande lar, nosso verdadeiro lar, é a pátria espiritual. Na medida em que prosseguimos em nossas experiências reencarnatórias, em que alçamos voos mais seguros rumo à evolução, ganhamos a possibilidade de retorno à consciência da totalidade de onde todos nós partimos. É preciso, sabe, mudar a nossa atitude diante da vida e da morte, ampliando o nosso nível de compreensão. O verdadeiro amor à vida é que nos leva à visão daqueles astronautas que gravaram em suas lápides, né? Amamos tanto as estrelas que não temos medo da noite. Pois então, para tudo há um tempo certo. Por isso, Joana nos diz, não temas a morte. Não temas a morte, nem lamente os que partiram. Evita a rebeldia e a mágoa diante dela, considerando que somente há vida, embora em níveis vibratórios diferentes e faixas diferenciadas de evolução. Assim, vive cada instante, libertando-te das paixões primitivas até ocorrer a tua morte, certo, porém, de que sobreviverás. Eckhart Tolle ensina que nós precisamos não nos opor ao caudal da vida, aceitar e render-se, sem reservas ao momento presente. Render não é resignar-se, sabe? Mas tomar providências para mudar. Ao render-se, você se reconecta com a sua fonte primordial de energia, Deus, e consegue compreender o milagre da vida e de suas diferentes fases. E é através dessa reconexão com o sentido maior da vida que nós podemos atravessar a nossa dor com muito mais leveza, recompor o nosso coração, que, tendo que se despedir, se dilacera, assim, em 1000 pedaços, encontrando a força necessária que nos faz levantar e vencer o desânimo, sabendo que, como tudo que é impermanente, isso também vai passar. O que não passa é o amor. Porque o amor é o sentido da vida, é o que nos mantém em conexão. Tudo por amor, como nos aquece a alma o poema de Alain Dias Castro.
Superar uma perda não significa esquecer quem partiu. É conseguir ocupar o vazio com lembranças que mantêm o seu sorriso vivo. O amor vai ser sempre um motivo para continuar. Por quem se foi, por você, por quem ficar. É por amor que você vai levantar da cama nos dias em que a falta não deixou nem dormir. É por amor que você vai voltar aos mesmos lugares, mas só encontrar saudade. É por amor que você começa a se permitir a não desistir da felicidade. Eu sempre me pergunto o que as pessoas que partiram gostariam que estivéssemos fazendo. Falando de momentos felizes, sorrindo, sendo. É o amor o motivo. Então, resgata um sorriso e nem pensa em parar. Por quem se foi, por você, por quem ficar. E agora, com o coração muito mais aquecido, nós vamos cantar.
Vamos agora fechar os nossos olhos, vamos buscar nos ligar à nossa essência, recuperando o sentido da nossa presença aqui e agora. Vamos procurar ouvir o nosso coração que pulsa, sentindo a vida que pulsa dentro de nós, agradecendo pela vida, sentindo o ar que nos alimenta, entrando e saindo, percorrendo as nossas células. Isso. Vamos inspirar, expirar, tranquilos, suavemente, relaxando os músculos do nosso corpo. Inspira, expira, relaxa, soltando ombros, braços, pernas, pés. Nós carregamos um peso desnecessário, nos sobrecarregamos, então vamos soltar, assim. Inspira, expira, relaxa. E vamos assim, entrando em um estado cada vez mais tranquilo. E nesse estado mental mais harmonizado, nós podemos nos transportar para um local da natureza. Vamos nos colocar em um campo muito verde, um campo orvalhado, onde podemos caminhar descalços, sentindo a grama orvalhada sobre os nossos pés. Vamos assim ficando cada vez mais leves, mais integrados com a natureza. Podemos sentir o perfume das flores, podemos ouvir o canto dos pássaros, e assim vamos caminhando tranquilos, pensando sobre a nossa trajetória até aqui. Qual é o nosso propósito? Quais são as nossas dores? Quem são os nossos amores? Idas e vindas na estrada da vida, tantos aprendizados e tanto ainda a aprender. Nesse estado assim, mais alterado de consciência, nós vamos também sentindo cada vez mais forte uma presença. É a presença daquele ser amado que nós viemos hoje aqui homenagear. E é tão marcante essa presença que nós podemos ouvir a sua voz. Ele nos diz: sim, eu estou vivo. Veja, nada se perdeu. Nós podemos sentir o seu abraço, o seu carinho tão forte, tão verdadeiro. Ficamos muito felizes por ver que está bem, que segue a sua jornada de luz, onde certamente haverá mais a aprender, mais a conquistar. Sabemos agora que não há que temer, não há por que chorar, a não ser pela alegria de podermos comemorar a vida que continua, de podermos reencontrar um dia aqueles que nós tanto amamos e que continuam morando em nossos corações, em nossas memórias, em nosso amor. Respiramos fundo e sentimos mais uma vez essa presença, esse abraço, essa vibração. Mas nós sabemos que precisamos voltar. Sabemos que precisamos voltar enquanto os nossos queridos precisam seguir a sua viagem, transpondo o portal que se estende na linha do horizonte
e que se perde do alcance dos nossos olhos físicos. Sentimos nesse momento que estamos recebendo os dois lados da vida, todas as bênçãos e vibrações de força, fé, esperança, harmonia, trazidos pelos nossos queridos amigos e guias espirituais. Assim, mais fortalecidos, nós vamos retornando aos poucos ao momento atual, aqui e agora, certos mais do que nunca que nada pode abalar as sólidas construções do amor. E é com essa certeza em nosso coração que nós vamos mais uma vez agradecer. Agradecer, Senhor, pela vida, pelos encontros, pelos reencontros. Agradecemos, Pai, pelo amor, pelos abraços, pelos sorrisos, tantas histórias, pelas experiências que nos ajudam a crescer, mas, sobretudo, pelo amor que sentimos e que nos fortalece. Rogamos, Pai, força em nossa caminhada dos dois lados da vida, que os nossos corações possam ser consolados, que os nossos queridos sigam o seu caminho amparados por seu amor e por sua luz. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais esse dia, por tantas oportunidades. E nos conceda, sim, Pai, a sua proteção e a permissão para darmos por encerrado o encontro da manhã de hoje, dizendo todos juntos dos dois lados da vida, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, paz e bem para todos.